paz. Bom dia, igreja. Eu estava falando que eu já vou dar, eu estava dando bom dia de novo pro meu marido, gente. Por isso que eu falei, gente, eu estou dando bom dia de novo. Mas amém, a gente repete, né? Graça e paz, queridos. Eu tenho o desafio nessa manhã de ministrar sobre um tema que eu não domino, que eu continuo sendo aprendiz. Aliás, a gente é aprendiz de tantas coisas, né? A gente é aprendiz de Cristo. E a gente está no tema esse mês sobre sabedoria e obediência. Então, começamos a ler a Bíblia de forma temática. E começamos por Provérbios, né? Para alguns irmãos não sabem, mas acho que a maioria da igreja local está sabendo. E o nosso desafio é estar ministrando sobre esses temas enquanto a gente está fazendo a leitura temática da Bíblia. Eu falei, Jesus, e eu estava falando ali mais cedo com a Catinha e com o Lucas, eu falei, gente, Provérbios, vocês me desculpem a sinceridade, não se escandalize, porque Deus não se escandaliza comigo, tá bom? Eu não gosto muito do livro de Provérbios, assim como eu não gosto muito do livro de Jó. Porque toda vez que eu leio Provérbios, eu falo, meu Deus, mas eu estou muito distante disso aqui, né, Mariana? Eu e você. Então, gente, eu falo, não, eu estou falando porque a gente é bem do tipo assim, né, que se escandaliza com a gente mesma, né? Eu falo, meu Deus, eu não aprendi isso ainda, não estou acreditando, estou andando tanto contigo, já li tantas vezes o livro de Provérbios, já li a Bíblia inteira algumas vezes, várias vezes, né? Mas eu ainda não estou aqui, não aprendi isso, não aprendi aquilo outro. Eu falo, Jesus, é muito desafio. Mas, tem um alento. Deus fala, Tiago, o livro de Tiago, ele diz assim, né? Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que Ele dá para você. Né? Ele não está com a mão encolhida, Ele vai te dar. E te dá liberalmente. E também algo que eu tenho entendido sobre a sabedoria, né, cada vez mais, e o livro de Provérbios também fala isso, para a gente não andar apoiado na nossa própria sabedoria, mas é na sabedoria de Deus. Então, não se trata simplesmente de um comportamento diplomático, né, algo simplesmente externo, mas tem a ver com algo, um pensamento, uma construção de pensamento, de sentimento que eu desejo ter, para elaborar um comportamento até coerente com aquilo que eu penso e sinto, e não algo que é um sepulcro caiado. Vocês estão entendendo? Que às vezes para os outros até parece, nossa, como ela é sábia, nossa, como... Mas na verdade dentro de você não está nada desse jeito, né? É óbvio que também Provérbios diz que até o tolo quando se cala é tido por sábio, né? Eu falo, meu Deus, por que você não me deu livramento, Deus? Até o tolo quando se cala, não aprendi isso ainda. Vocês estão comigo, né, gente? Então vamos seguindo aqui. E aí, antes da gente entrar na palavra, vocês já podem deixar aberto em 1 Samuel 25, que a gente vai falar um pouquinho sobre Abigail hoje, é um desafio. Mas antes disso, eu estava fazendo uma leitura paralela, que eu estou lendo a Bíblia também de forma inteira, né? Então, eu estou lendo lá em Gênesis. E aí eu descobri, gente, eu não sei se você já descobriu isso, eu descobri que Isaac, quando viu que a sua mulher era estéril, o que Isaac fez? O que Isaac fez? Orou. Quem respondeu? O Bruno. Orou. Você sabia disso? E o que Jacó fez quando Raquel chegou para ele e disse assim, dá-me filho, senão eu morro? Ficou irado. E mandou ela dizer assim, acaso sou eu Deus? Para te abrir a madre. E o que Rebeca fez quando logo em seguida diz lá que um filho estava brigando, quer dizer, que um filho, ela estava percebendo uma contenda, né, algo no ventre dela. O que ela fez? As crianças estavam agitadas. O que ela fez? Ela foi perguntar para Isaac? Não, diga assim, ela consultou o Senhor. E Deus mostrou para ela o que era. E Raquel, o que fez? Quando Jacó mandou ela resolver o problema. O que ela fez? Entregou a escrava para ele. E ele a pegou, né? Então, assim, por que eu estou falando isso? Eu quero reforçar algo. A gente trata-se de sabedoria do alto. Diga assim, sabedoria do alto. Como é que é a sabedoria do alto? Aquela que é tratável, aquela que é pacífica, aquela que é cheia de bons frutos. E a nossa sabedoria em Cristo, inclusive, é a palavra da cruz, que é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, aleluia, é poder de Deus. Porque a Bíblia diz que Ele confunde os sábios na sua própria sabedoria, diz lá em Coríntios, né? Paulo fala sobre isso.
os entendidos do seu próprio entendimento, mas a sabedoria de Deus é a loucura de Deus. Oh, aleluia, glória a Deus por isso. Então, eu quero entrar nesse texto fazendo essa pequena introdução, porque eu creio firmemente que é muito além de eu simplesmente pensar na melhor forma de fazer, ou mesmo pensar antes de fazer, porque está lá escrito que eu preciso refletir antes de agir, em Provérbios diz isso, mas é consultar o Senhor. Amém? Vocês estão comigo? Pelo menos é assim que eu penso, é assim que eu consigo viver. É desse jeito. E aí, passando por esse livro, lá em 1 Samuel, esse texto em 1 Samuel 25, eu vou ler alguns versículos com vocês, tá? E dessa vez eu não vou ler o texto inteiro, todos os versículos ao mesmo tempo. Eu vou ler primeiro o 2 e o 3. Você nem precisa abrir se você não quiser. E eu vou mencionar alguns provérbios da Bíblia que você não precisa abrir. Diz assim, ó, havia um homem em Maom que era proprietário de terras no Carmelo. Este fazendeiro era muito rico, pois tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras e estava tosqueando suas ovelhas no Carmelo. Esse homem se chamava Nabal, o nome de sua esposa era Abigail. A mulher era inteligente e muito agradável aos olhos. No entanto, seu marido, pertencente à família de Calebe, era grosseiro e mau. É incrível o contraste que fala aqui, né? A gente vai ver nessa história até o finalzinho do 25, na verdade, é um pouquinho antes. 3 personagens principais. A gente vai ver Nabal, a gente vai ver Abigail e a gente vai ver Davi. Nesse texto, você vai ver em alguns momentos, como eu não vou ler o texto todo, depois você vai ler em casa, que esse comportamento de Nabal é algo mencionado mais de uma vez. Então, ele era uma pessoa intratável, ele era uma pessoa grosseira, ele era uma pessoa arrogante, ele era mau, ele era ingrato, você vai ver que ele era ingrato, e ele era uma pessoa inflexível. E ele era descendente de Calebe, gente. Calebe, quem conhece a história de Calebe, né? Calebe é aquele que a gente olha e que teve força para depois com 80 anos de idade, ainda tomou o Hebron e estava ali, eu tô com a mesma força que eu tinha naquela época. Calebe era um cara que a gente olha e fala, nossa, ele olhava de forma, entre aspas, otimista, positiva, né? Ele era descendente de Calebe. Mesmo assim, ele era essa pessoa aqui. Era rico, era cheio de posses, mas era uma pessoa, não era só uma pessoa teimosa, não era só um tolo. A Bíblia diz que ele era mau e que ele era arrogante também. Como é difícil a gente lidar com pessoas arrogantes, né? Como a gente tem vergonha, eu não sei você, talvez você ache que nunca tem comportamentos arrogantes. Como eu me envergonho, às vezes, quando eu percebo algum nível de arrogância na minha vida, eu falo, nossa, Cíntia, quem você está pensando que você é? Cara, eu morro de vergonha. Eu falo, gente, que vergonha. Baixa. Porque aquele que se humilha é exaltado. Não é aquele que é humilhado, não, mas é aquele que a si mesmo se humilha, né? Então, Nabal era essa figura. Davi, o protagonista da história, um dos protagonistas nessa história. Quem Davi era nesse momento? Era o futuro rei. Então, ele tinha uma palavra sobre ele, mas aí ele ainda estava fugindo de Saul. Davi era um guerreiro, ele tinha com ele 600 homens. Ele vivia pela região desértica porque ele estava sendo perseguido pelo atual rei Saul. Mas Davi, a gente sabe que ele era um homem tratável, dócil, né? Tanto é que ele tinha acabado de ter uma oportunidade de matar Saul, mas ele não matou, ele cortou um pedacinho da orla do manto e ficou mesmo assim, ficou extremamente arrependido. Então, essa pessoa que tinha sido chamado para ser rei, que já tinha uma palavra que ele seria rei, ele é um dos protagonistas nessa história. Ele se apresenta como um homem de paz, mas nessa história ele fica furioso com a resposta que Nabal dá. E uma resposta insolente e ingrata de Nabal, e decide fazer vingança com as próprias mãos. Então, esse é o segundo protagonista importante. E quem era Abigail? Abigail, a Bíblia diz que era a mulher desse Nabal, uma criatura inteligente, sábia e bonita, muito bonita.
E a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Então, em que contexto Abigail morava? Eu fiquei pensando sobre isso. Abigail morava num lugar praticamente inabitável, inóspito. Você já conviveu? Às vezes a gente convive num ambiente de trabalho, às vezes na igreja, né, pode ser que a gente tenha uma estranheza. Eu acredito que, em nome de Deus, a maioria de nós tenha uma casa, que o ambiente seja agradável aqui nesse lugar, mas a gente vive num sistema, a gente vive numa realidade caótica. O sistema é inabitável. Às vezes a tua casa, ou às vezes até o teu próprio interior, às vezes é no trabalho, que situações dessa forma se apresentam, que momentos que você fala, gente, como é que eu vou lidar com essa pessoa, com essa situação específica? Mas mesmo nesse ambiente, mesmo nesse meio, Abigail, ela mantinha uma postura de sabedoria e de beleza. Você já percebeu que uma das primeiras coisas que a gente perde quando a gente fica com muitas dores, quando a gente fica triste, ou quando a gente fica insatisfeito, ou doente mesmo fisicamente, é a beleza, né? Fala assim, nossa, fulano envelheceu 10 anos. Né? Espero que não digam isso de mim, né? Mas certamente dizem. Nossa, mas comparando uma foto com a outra, né? Mas tem o envelhecimento natural da idade, né? Tem o envelhecimento natural da idade. Mas a tristeza, isso é viver, graças a Deus por isso. Tá? Até lá em Eclesiastes fala sobre isso, né? Mas a tristeza, o sofrimento, até demorado, num ambiente difícil, faz a gente ficar feio às vezes. A pessoa, você olha assim, você fala, nossa, a pessoa era tão bonita, ou podia ser tão bonita, mas está acabado. A gente ouviu isso algumas vezes, né? Ninguém vai falar isso pra gente. Eu espero que não, se pensar, não me conta não, gente. Não precisa me contar, porque eu gosto de sinceridade, mas não precisa ser tão sincera. Tem gente que fala assim, eu sou franco, eu falo a verdade. Fala a verdade a seu respeito. A Nathalie, então, você não só tem como praticamente 18, não, mas parece que tem uns 20 e tantos, parece. Uma aguinha, peraí, gente. Vou seguir o meu conselho. Então, isso inicialmente me chamou muito a atenção. Não importa o ambiente em que eu esteja, não importa o ambiente que você esteja, não importa a situação caótica, difícil, o ambiente inóspito, inabitável, um lugar que você parece que não tem luz direito, não tem água direito, não tem alimento direito, figurativamente, ou às vezes não, né? Mas eu posso continuar mantendo uma postura de sabedoria, de inteligência e de beleza. Manter. Amém, gente? Vocês estão comigo? Em nome de Jesus. Então, a gente vai seguir aqui. No versículo 10 e 11, do 4 ao 8, Davi envia os seus servos e faz um pedido a Nabal e se coloca como seu amigo. O que acontece do versículo 4 ao 8? Davi estava com seus homens com fome no deserto. Ele manda 10 moços, se eu não me engano, são 10 moços. Pode fechar por enquanto esse texto aí. Ele manda os moços para Nabal pedir qualquer coisa. Porque ele diz o seguinte, ele fala, nós éramos como um muro de proteção ao redor dos seus servos, que cuidavam das ovelhas, que cuidavam do rebanho no deserto. Nós não deixamos que nada acontecesse em eles. Vocês lembram que eu falei que Davi tinha 600 homens? Nesse texto fala isso. Então, eu peço que você me dê qualquer coisa aí. Qualquer coisa dê para os meus servos. Para que Nabal falou? Nabal responde a seguinte pérola. Vamos lá, 9. Só para vocês verem ali, eu podia falar... Não, desculpa, 10 e 11 só. Eu podia falar, mas eu acho que é tão interessante a gente ler. Então, Nabal retrucou aos mensageiros de Davi. Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Hoje em dia, há muitos servos que fogem do seu senhor. Próximo. Tomaria eu o meu pão, a minha água, a carne do animal que abati para meus tosqueadores e daria todo esse mantimento a homens que não sei de onde vêm? Então, Nabal, aquele homem tolo, embrutecido e tantos outros adjetivos que eu já falei aqui, ele dá essa resposta singela para um guerreiro, para alguém que tinha sido chamado e ungido para ser o futuro rei de Israel.
E ainda que ele não ouvisse a notícia dessa, mas certamente ele teria ouvido, né? Porque ele fala assim, você que é um servo fugido do seu senhor, que ele certamente a notícia era corrida, que Davi estava fugindo de Saul, mas ele sabia o poderio de Davi. E mesmo assim ele deu essa resposta. E aí o que acontece? Ato contínuo. Não, primeiro, então, Nabal age como insensato, chama Davi o futuro rei de um escravo fugido. Davi ouve a resposta de Nabal e se levanta em guerra do 12 ao 13 com ele e com ele 400 homens. Então, o que Nabal estava fazendo nesse momento? Diga assim, continuava produzindo resultados caóticos. Então, Nabal é isso. Então, queridos, às vezes eu e você esperamos uma mudança externa. A gente espera a mudança no outro, a gente espera a mudança no ambiente, a gente espera a mudança no país. Mas o Senhor está nos treinando e nos chamando nesse tempo para nos mantermos em meio, nesse ano de 2025, que começamos estudando e buscando sabedoria do alto, para nos mantermos em meio a situações difíceis, com sabedoria, entendendo que Deus pode mudar corações, que Deus pode mudar intelectos. Então eu oro por uma transformação no Nabal, eu oro por uma transformação no sistema, eu oro por uma transformação no ambiente, eu oro por isso, eu entro nesse lugar, mas eu me preparo. Eu continuo entendendo que eu preciso estar desenvolvendo a minha vida da forma que Deus me chamou para desenvolver. Olha lá, Provérbios 17, 16, não precisa colocar. De nada serve ao tolo ter dinheiro, pois quem não tem juízo não compra sabedoria. Provérbios 10, 23. O insensato diverte-se fazendo mal, o prudente tem prazer em ser sábio. 17, 19. Quem gosta de discutir provoca brigas. Quem constrói portões altos, orgulhoso, né, procura ruína. Então, diga assim, Nabal. Eu enxergo Nabal nesses 3 versículos. Eu espero não precisar me enxergar nesses 3 versículos. Diga assim, eu espero não precisar me enxergar nesses 3 versículos. Amém? Nome de Jesus. Então, nós não somos daqueles que esperamos mudança no sistema, no outro. E aí, o que acontece no do versículo 4 ao 17? A Abigail era uma mulher de bom trato. A gente vai ver isso aqui. O que acontece? Vamos ler lá, para ficar mais rico para você. Ora, Abigail, a esposa de Nabal, tinha sido avisada por um de seus servos que lhe disse: Davi mandou do deserto mensageiros para saudar o nosso Senhor, porém ele os tratou com rudeza e os expulsou. No entanto, os homens de Davi foram sempre cordiais para conosco, jamais nos molestaram, e durante todo o tempo que estivemos hospedados com eles, quando estávamos no deserto, de nada sentimos falta. Noite e dia eles foram como muro protetor ao nosso redor, enquanto estivemos com eles apacentando nosso rebanho. Agora, pois, considera, 17, o que podes fazer, porque a destruição do nosso Senhor e de toda a sua casa está a caminho. E o nosso Senhor é um homem tão perverso e arrogante que ninguém consegue conversar com ele. Então, nessa realidade, é o seguinte, ele disse, Nabal não vai ouvir. Não adianta falar com ele, porque ele não vai ouvir. Então, Abigail, olha, eu quero te dizer o que aconteceu isso e isso, servo, né? Considera, pois, o que vai fazer. Então, o que a gente observa nesse texto? E aí eu quero falar algumas características, né? Já. Então, nesse texto específico, o que a gente observa? Provérbios 18, 15 diz assim, quem é inteligente quer aprender mais e ouve com atenção para aumentar seu conhecimento. Provérbios 13, 10, o orgulhoso só traz problemas, mas a sabedoria está com quem ouve conselhos. A Abigail é avisada do ocorrido por um servo que pede para que ela decida o que fazer. Ela manifestou o quê? Bons ouvidos. E assim devemos ser nós. Porque às vezes às vezes é uma má notícia que nos trazem. E a gente não gosta de receber má notícia. Eu não gosto. Mas às vezes é uma má notícia, é um problema, né? Quem é chefe, quem tem empresa aqui sabe, né? É um problema. Ou às vezes você não é chefe, mas você é líder, você está numa posição ali, ou às vezes não é nem uma posição de liderança que você vai precisar resolver. Talvez aquela pessoa que deveria resolver não resolveu, mas aí alguém te traz algo. Então, qual é a resposta que eu preciso dar para o outro? Diga assim, bons ouvidos, um bom trato. Por que as pessoas falam tudo para o outro e às vezes não dizem para a gente?
Porque as pessoas precisam se sentir seguras, muitas vezes, para se aproximar de nós. Não adianta simplesmente o que eu falo. É importante como eu me comporto. É importante como gente, eu não entendo, realmente não entendo disso, até deveria entender. Linguagem corporal, né, dizem por aí, né? Então, se eu estou falando, marido e esposa sabem bem disso, né? Não, tá tudo bem. Marido, a esposa, se um responder para o outro, não, tá tudo bem, faz o que você quiser. Tá tudo bem? Não, não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Óbvio que não tá. Então, Abigail era uma pessoa de bom trato. E aí, agora, a partir do 18, 19, a gente vai ler também. E aí, o que ela fez? Naquele mesmo momento, 18, Abigail tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas assadas, cerca de 15 quilos de trigo torrado, 100 bolos de uva passa e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. E orientou os seus servos: ide à frente e eu vos seguirei logo atrás. Porém, não disse nada sobre o que estava fazendo ao marido Nabal. Então, a gente vê várias características importantes aqui, que são características de quem é sábio e que eu preciso imitar essas características. Então, uma das coisas que a gente vê é que ela fez algo imediatamente. Ela percebeu a necessidade e ela agiu imediatamente, porque às vezes nós não agimos imediatamente, porque a gente fica só num texto lá, não, peca quem é precipitado, tá bom, mas eu preciso agir. Também tem outros versículos que falam sobre isso, amém, gente? Então ela agiu imediatamente, sem hesitar, com prontidão. Mas por que ela agiu imediatamente? Além de ter bons ouvidos, diga assim, porque ela estava preparada. Ela pegou esse monte de coisa que provavelmente era para os seus servos, eu imagino que sim, porque ia demorar um tempo para assar bolo e não sei o quê, fazer outras coisas aqui. Ela pegou esse monte de coisa, colocou nos jumentos e orientou o servo, desenvolveu uma estratégia. Talvez no meio de lugares difíceis, de ambientes difíceis, de situações difíceis, às vezes a gente fala, meu Deus, que essa luta passe logo, que essa tribulação passe logo, mas é a oportunidade que Deus tem para nos treinar e para que a gente aprenda para estar preparado em situações difíceis. Eu imagino que ela estava alerta o tempo todo. Porque qual foi a decisão de Davi, gente? Qual tinha sido a decisão de Davi? Até nos meninos, todos do sexo masculino, até nos meninos. O que o servo foi fazer? Falou assim, salva a nossa pele. Ela ia morrer? Provavelmente não. Vocês entendem isso? Vamos seguir aqui. Provérbios 18, 10, assim, procure bons conselhos quando você fizer planos. Não se entra numa guerra sem uma boa estratégia. Provérbios 31, 16, 19, fala da mulher virtuosa, né? Que ela também é um texto que me deixa um pouco desconfortável. Mas um dia, quem sabe, eu chego lá. Mas é muito interessante, porque eu vi já o John Piper falando sobre isso, né? Que eu gosto do jeito que ele fala, né? Ele é bem assim, expansivo. E ele fala assim, que uma das características muito interessantes, que ele fala assim, que a mulher virtuosa, ela ri, a mulher sábia, ela ri do futuro. Aí isso me dava mais irritação ainda, assim, no mundo. Eu falava, ai, Deus, porque, sinceramente, eu ainda sou uma pessoa ligeiramente preocupada, né, Mara? A Mara é muito preciosa, a sua família, a gente tem um grupo juntas, né, de intercessão e de compartilhar. Hoje o nosso grupo está eu, Mara, Jocely e a Renata, mas foi muito tempo só nós três, né? Então, são um amparo que Deus deu para a minha vida. Glória a Jesus, glória a Jesus. Deus tem pessoas para você, amém? Em nome de Jesus. Olha para o seu lado aí. Está do seu lado também. Mas eu sou uma pessoa, infelizmente, ainda preocupada. Eu estou melhorando. Não estou melhorando, mais ou menos. Segunda-feira, o Felipe me liga. O Felipe, né, que todo mundo, a maioria sabe que ele está em Nashville fazendo lá o trainee, né, de 1 ano. Volta só depois de setembro, em nome de Jesus, se Deus quiser. E ele está lá, né? Está lá, está nevando já lá. E eu falei, gente, quando o Felipe me liga, ou ele está querendo saber como é que lava a roupa antes, né? Como é que faz aquela comida, como se eu fosse uma expert nisso, né? Eu falei, meu filho, é melhor ligar para sua avó, mas eu vou dando as dicas. Ou então tem alguma coisa. Aí ele ligou. Mãe,
eu tô com febre, o que que eu faço? Eu falei, ai, meu Deus, eu não fiz essa cara para ele. Eu falei, ai, meu Deus, tá com febre. Porque eu mandei uma lista de remédios intermináveis, com receitas e tudo. Não, estava com 37,2, aí foi para 37,5. Aí a febre mais alta foi 37,8. Mas eu sou aquela pessoa que vou desenvolvendo os quadros futuros. Eu já estava quase pensando na passagem. É isso, gente. Aí eu posso falar assim, tá vendo? A mulher virtuosa ri do futuro. Ela... Jesus. Eu falei, tá vendo, Deus, eu não sou essa pessoa, eu não vou rir do futuro, porque eu estou vendo o futuro. Primeiro começa a ficar preocupada, mas Mas o que eu entendi também? Quando a gente olha... Não, gente, calma, ficou tudo bem, tá? Era só um resfriadinho. Depois eu conto os detalhes para vocês. E ele estava preocupado em trabalhar para ganhar dinheiro, porque ele já não tinha um dia que ele não conseguiu trabalhar, enfim. Mas essa mulher virtuosa, eu descobri. Eu falei, por que ela ri do futuro? Ela está preparada. Você olha lá antes, ela trabalha, foi não sei aonde, fez roupa de lã para os seus, e está tudo certo. Então o futuro vai chegar, já está tudo preparado. Então não é só assim, eu vou ter com a cabeça fresca. É óbvio, né? Quem está preparado tem que ter a cabeça, tem que controlar a ansiedade, né? Mas eu preciso rir do futuro, mas fazendo a minha parte, trabalhando. Hã? Também, mas aí você vai me enrolar se eu for falar isso. Porque os insights foram na sua cabeça. Então, a mulher virtuosa, o homem virtuoso é alguém que trabalha e que está preparado. Então, eu e você, nesse ano de 2025, precisamos desenvolver uma mentalidade de trabalho e de estarmos preparados para situações. Amém, gente? Em nome de Jesus. A gente vai ter imprevistos? Vai ter imprevistos. A gente, eventualmente, vai sofrer reveses? Vai sofrer reveses. Mas a gente vai ser pego de surpresa em coisas que a gente não deveria estar sendo pego de surpresa? Diga não. Por quê? Porque eu desenvolvo a minha vida com sabedoria. Eu me preparo. Se eu quero um emprego melhor, eu me preparo, eu estudo, eu envio currículo, eu faço contatos. Às vezes, o seu problema não é o currículo, nem a sua capacidade, mas são os contatos, a sua rede de contatos. Eu faço uma mentoria, para isso que serve mentoria. Amém, gente? Mentoria tem o seu lugar. Não estou falando que não sirva para crente. Para mim, por enquanto, ainda não entendi, não. Mas, sei lá, né? Quem sabe um dia eu mudo, eu tenho aprendido a dizer, né? Por enquanto é nunca, mas quem sabe um dia, né? Assim, da maneira que como é trazido. Mas é verdade. Então, a gente precisa estar preparado. Abigail agiu rápido, sem hesitar, com prontidão, porque ela já estava preparada. Ela desenvolveu a estratégia, ela sabia estratégia. Outra coisa interessante, que às vezes a gente fala assim, né? É uma coisa que causa um pouco certa estranheza. É que em 2 momentos aqui, Abigail não falou para Nabal. Um deles, ela mais para frente, ela demora a falar. E nesse momento, quando ela sai em direção a Davi, ela não fala nada para o marido. A gente fala, nossa, né? A gente já acha estranho, né? Acha que tem a ver com submissão. Gente, a mulher estava casada com um homem, daquele jeito. Ela agiu com sabedoria. Então, sabedoria é saber calar também, mas é saber falar também. Então, ela falou com quem tinha que falar e calou com quem tinha que falar. Vocês estão entendendo? Porque, às vezes, a gente quer pegar assim, não. Sábio faz assim. Sábio não faz assim. Não. Por isso que eu preciso, vamos para a introdução, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso da palavra, eu preciso da luz, da palavra rema para aquela situação específica, andando na dependência do Espírito Santo. Amém? Em nome de Jesus. Ela sabia, Provérbios 23 diz assim, não tente ensinar os tolos, porque eles não querem saber das suas palavras sábias. Gente, espero que ninguém olhe para mim e diga isso, né? Não adianta falar nada, porque ela não vai ouvir. É isso, a frase é essa. Não adianta falar porque ela não quer ouvir. Ela não vai ouvir. Uma coisa é eu dizer assim, não, fulano não entendeu o que eu disse, ou não me sinto ouvida, não me senti ouvida naquela situação, mas outra coisa, eu estou falando de trato. Vocês entendem? Estou falando de eu vou mudar o outro. Amém?
Então, primeiro ponto, Abigail, 23:9. Estava pronta para agir rápido e com estratégia. Versículo 21 e 22 diz que Davi já estava decidindo matar todos os homens. Do 23 ao 28, o que acontece, gente? É sensacional, gente. Acho que se eu ler a vida toda esse texto, eu ainda vou... Meu Deus. Diz assim que Abigail viu Davi, ela desceu do jumento apressadamente, se prostrou com o rosto em terra diante de Davi e, prostrada aos seus pés, lhe suplicou: Ah, Senhor meu, caia sobre mim toda a culpa. Permita, pois, a tua serva falar aos teus ouvidos e escuta as palavras da tua serva. Não dê o meu senhor atenção àquele homem maldoso, Nabal. Ele é tão insensato quanto o próprio significado do seu nome. A arrogância o acompanha. Entretanto, eu, a tua serva, não vi os rapazes que o meu senhor enviou. Agora, pois, meu senhor, juro por Yahvé, o nome do Senhor, que te impediu de derramar sangue e te vingares com suas próprias mãos, que teus inimigos e todos os que tramam fazer-te o mal sejam, pois, castigados juntamente com Nabal. E que este presente que essa tua serva trouxe ao meu senhor seja compartilhado com os homens que te acompanham. Perdoa, eu te rogo, a falta da tua serva. E Yahvé haverá de firmar a casa do meu senhor, porque o meu senhor combate as guerras de Yahvé, e ao longo da tua vida não se achará nenhum mal contra ti. E se alguém se levantar para te perseguir e para atentar contra a tua pessoa, a vida do meu senhor estará guardada no meio ao precioso tesouro de Yahvé teu Deus, ao passo que a vida dos teus inimigos, ele mesmo a lançará fora como a pedra que parte de uma tiradeira. E quanto a Yahvé, cumprir tudo o que predissesse a respeito do meu senhor e te houver estabelecido como rei em Israel, então não se perturbará o meu senhor, nem sofrerá o remorso por ter derramado sangue inutilmente, ter feito justiça com suas próprias mãos. Quando Yahvé te abençoar, lembra-te da tua serva. Então, Abigail, ela teve a coragem de ir de encontro a Davi com seu exército. Ela foi, a Bíblia diz que Davi estava vindo de um lado e ela foi ao encontro dele. E ele vinha com 400 homens. Ele estava decidido a fazer vingança com as suas próprias mãos. Ela toma uma decisão rápida, ela se prepara, ela coloca tudo nos jumentos, ela manda os servos na frente, ela dá a orientação. E quando ela chega, ela tem o segundo ponto, né, que eu queria abordar. Ela tem uma posição de humildade. Ela se joga diante do rei, reconhecendo, e diz assim, e se prostra aos seus pés. Tem uma versão que diz que ela deita aos pés dele e clama e roga por misericórdia. Continua com um pensamento, com um comportamento estratégico, porque eu acabei de ler tudo o que ela falou aqui. Era tudo verdade, mas ela lembrou ao futuro rei que aquilo era verdade. E ele, como era um homem que ouvia conselho, ele tinha o coração, conforme o coração de Deus, a Bíblia diz isso, acessou o coração de Davi. Então, Abigail, ela se humilha. Olha lá, Provérbios 18:12 diz assim: primeiro é o orgulho, depois a ruína, mas a humildade conduz à honra. Provérbios 13:10, o orgulho só traz problemas, mas a sabedoria está com os que ouvem conselhos. Provérbios 11:2, depois do orgulho chega a desonra, mas a sabedoria vem com o humilde. Então, segundo ponto, Abigail manifesta humildade. O terceiro ponto, você vai ver lá, que ela não esconde a verdade, ela fala, ela confere coisas, ela fala assim, é isso mesmo, a verdade é essa, é isso que vai acontecer, ele é daquele jeito mesmo, mas a culpa é minha. Quem não viu fui eu, a responsabilidade é minha. Sou eu devia estar atenta e não estava. Jesus, quando eu crescer um dia, como eu faço? Ele, não, a culpa é dele, ele não fez, ela não fez, fulano não fez. Não, eu não vi, porque Deus me deu sabedoria, Deus me deu capacidade, eu já tenho sido treinado no ambiente caótico, eu já tenho andado preparado, eu sei que esse tipo de coisa poderia acontecer. Ela tinha as notícias. E outra coisa, gente, diferentemente de Nabal, que diz assim, eu não sei quem é você, não sei quem é esse, você deve ser o escravo fugido do seu senhor, né? Você acha que eu vou dar o meu pão para você, para os seus homens? Eu, hein? Não vou não. Ela disse o quê? Eu sei quem você é. Eu sei que você vai ser o futuro rei de Israel. E eu sei que todos aqueles que se levantarem contra você vão cair, inclusive Nabal.
inclusive Nabal, ela fala isso. Gente, ela assume a responsabilidade. A responsabilidade é minha. Ela assume o lugar de intercessão. Provérbios 23 diz assim: compre a verdade, a sabedoria, a instrução e a inteligência. Nunca venda nenhuma delas. Jesus. Abigail chama para si a responsabilidade. Ela é intercessora. Então, o primeiro ponto, ela agiu rápido, sem hesitar. O primeiro ponto é imenso, né? Agiu rápido, sem hesitar, com prontidão, estava preparada, tinha estratégia. Você pode dizer, o primeiro ponto pode ser, Abigail estava preparada. Mas no segundo ponto, Abigail agiu com humildade. O terceiro ponto, ela agiu assumindo a responsabilidade. E a gente pode ver também que ela demonstra temor do Senhor e reconhecimento da sua palavra sobre o reinado de Davi. Enquanto Nabal o desprezou, já falei isso, ela honrou. O quarto ponto, ela é uma mulher de paz. A sabedoria, ela trabalha para a paz. Do que depender de nós, a gente tem paz com todos. O ministério de Cristo é o ministério da reconciliação. Então, nós somos chamados para sermos filhos de paz. Inclusive, nós somos, se formos mansos, né, somos chamados filhos de Deus. Não é isso que diz nas Bem-aventuranças? Eu posso estar misturando, mas acho que é isso mesmo. Então, ela foi apaziguadora. Provérbios 3:17, os caminhos da sabedoria são agradáveis, eles conduzem sempre à paz. Provérbios 18:17, as portas abertas a quem dá presentes, porque ela levou os presentes, e o conduzirão as pessoas importantes. Provérbios 14:27, quem respeita o Senhor dá vida a todos e escapa da armadilha da morte. Não foi isso que ela fez? Então, ela agiu como alguém que trabalha pela paz, porque a sabedoria, ela trabalha dessa forma. É interessante isso, porque quando eu comecei a ler o texto, eu falei, meu Deus, se a Bíblia diz, porque assim, eu sou dessas, né? Se a Bíblia diz que Abigail era inteligente, sábia, e se a Bíblia diz que mencionou Abigail nesse texto específico, e mencionou tantas características de Abigail, tantas coisas que ela fez, então eu posso concluir, junto com o livro de Provérbios e junto com outros livros da Bíblia, obviamente, que a sabedoria se move dessa forma. Vocês estão comigo? Então, como é que eu me movo? Quando eu sou sábia, eu sou não, né? Quando eu for, ou eu for, ou quando eu for, ou se eu for, se eu sou. Toma água, gente. Se eu for sábia, se eu agir com sabedoria, existem já princípios que eu posso, um roteiro que eu posso seguir. Eu adoro roteiro, gente. Cronograma. Como o PH já disse, ele é uma pessoa, as pessoas acham que ele é organizado e ele não é. As pessoas acham que eu sou organizada e eu não sou. Então, eu preciso colocar tudo escrito. Porque senão eu não vou conseguir me organizar a minha cabeça. Então, tudo meu é escritinho. Aí eu escrevo, aí não sei onde escrevi, porque eu escrevi em vários lugares. Eu sou aquele tipo que guardo, tão bem guardado que às vezes não sei onde está. Mas eu tenho a minha mochila do incêndio, que eu espero que nunca sofreu um incêndio lá em casa. Quantos têm a mochila com todos os documentos, as pastas com todos os documentos? A pessoa fala, não, mas eu tenho as pastas em casa com todos os meus documentos. Eu falei, não, mas o meu está dentro da mochila. Só que dentro da mochila tem um monte de papel ali que não precisa estar mais ali, entendeu? A pessoa desorganizada é assim, porque se fosse a minha cunhada, a Nathalie, a Mayuma, já estava sentada com os papéis, separando, não, isso aqui pode jogar fora. De repente ia jogar fora até que não podia. Mas eu sou aquela desorganizada que às vezes jogo fora o que não posso. Aí eu falo, deixa ali, tá pesada, mas tudo bem. Eu brinco, mas é verdade. Não, se acontecer alguma coisa, eu pego a mochila, coloco nas costas, pego o Brad e vou, que é o meu cachorro. Não, isso aí pode ser celular. Não. Gente, não, aí o Felipe falou assim, e eu, mãe? Eu falei, você tem que me carregar. E o marido vai me carregar. Não. Gente, tem coisas lá em casa que eu não faço. Não faço. E outras eu ainda estou reclamando dele. Mas Jesus.
Ô, Jesus, orar. Tô orando pouco. Ai, tô brincando, gente. De verdade, isso é brincadeira. Mas tem coisa lá em casa que eu não faço, não. Faço mesmo. Não faço. Isso é coisa. Isso é o marido que faz, é o homem que faz. Eu não. Carregar peso, eu aprendi com a pastora Luciana, porque como eu sou apressada e ansiosa, né? Então, se eu puder, já coloco tudo na mala correndo, já desço com a mala, já carrego a mala. Às vezes, quando eu ainda me pego fazendo essas coisas, mas não adianta muito, porque o meu marido é do tipo que gosta de arrumar a mala na mala. Então, ele tira tudo e faz tudo de novo. Mas assim, dentro do carro, né? Mas a pastora Luciana falava assim: o homem carrega o peso e a mulher arruma a mala. Mas no meu caso, graças a Deus, o meu marido arruma a mala dele também. Porque ele arruma muito melhor do que eu, inclusive. Só uma pausa aqui, tá, gente? Meu amor, você é bem melhor arrumado do que eu. Gente, ontem tinha uma irmã querida falando que eu sou perfeccionista, falando do negócio de temperamento, falando porque você é perfeccionista. Eu falei, eu? Gente, quase que foi uma acusação contra mim. Eu sou uma das pessoas menos perfeccionistas que eu conheço, estou falando sério. Eu acho até uma qualidade, mas eu não sou assim. Sem exagero, né, obviamente. Vamos voltar para o texto? Vocês me perdoem? Mas brincadeira. Me desconcentrei, gente, mas eu sou livre, amém? E o que acontece no 32, gente? Coisa mais linda. Davi reconhece a atitude de Abigail. Depois você lê com calma, eu não vou ficar lendo aqui. Mas, não, no 32 e 33 a gente vai ler. Ele fala assim: então, diante dessas palavras, Davi declarou a Abigail: bendito seja Yahvé, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua sabedoria, e sejas tu abençoada por teres me impedido hoje derramar sangue e fazer justiça com as minhas próprias mãos. E aí ele vai dizendo que se ela não tivesse ido tão depressa à presença dele, não teria sobrevivido nenhuma pessoa do sexo masculino na casa de Nabal, na casa dele. Então, esse foi o resultado de uma pessoa, é uma mulher, mas podia ser um homem, de uma pessoa que teve uma atitude, de estar preparada, uma atitude de humildade sensata, uma atitude de autorresponsabilização, de intercessão e uma atitude de paz. Né? Ela agiu dessa forma. E aí o que acontece? Aí a gente realmente não vai ler. O que acontece? Ela volta para casa, ela encontra o seu marido bêbado na festa, embriagado. E aí naquele momento ela não fala nada, porque ele estava embriagado de novo. Sabe? Não ia adiantar. Daí ia chegar como? Contando, né? Contando. De que jeito? Fala assim, você não sabe. Não, ou você vai falar, olha o que você fez, eu tive que ficar exposta a esse tipo de situação. Se não você tivesse tido esse posicionamento de um homem de Deus, a gente não estava passando por isso que a gente está passando, né? Assim, e não sei o quê. Ou vice-versa, né? O homem falando, não, porque se você pode ser o homem falando coisas desse tipo também, tá vendo? Estava lá exposto a uma situação de pecado, porque você não cuida de mim direito, e não sei o que lá, e o que ela fez? Voltou quietinha. Eu acho que ou então assim, né, por exemplo, de repente, mais o meu estilo, falava assim, você não sabe o que aconteceu, amor, Deus usou minha vida. A mais espiritual é assim, Deus usou minha vida, olha só. Tu ia morrer, mas Jesus te ama. Deus falou comigo. Nem te perguntei, porque Deus me disse para não te perguntar nada. Então, e fui, né? Assim, eu acho que é a minha cara falar assim, amor, você não sabe nem o que aconteceu. Deus usou a minha vida. Eu estou brincando, mas assim, situações diversas. A gente está brincando na questão do casamento, mas foi isso. E aí ela não dá notícia naquele momento. No dia seguinte ele acorda e ela dá notícia. O que acontece? O coração fica paralisado, ele passa mal e tem um troço, ou um derrame, um infarto. E aí ele ficou acamado. E a Bíblia diz que em 10 dias ele morreu. 10 fala também do tempo de basta. Existem situações na nossa vida que são situações como Nabal, são situações caóticas, mas tem um tempo que Deus diz, agora chega,
Agora chega, agora baixa. Eu estou esperando baixas de Deus na minha vida, amém, gente? Em situações específicas, você também? Eu estou. Porque Deus é o Deus dos impossíveis. Ele diz para os nossos inimigos espirituais, porque a nossa guerra, em primeiro lugar, não é uma guerra natural, não é carnal. A nossa guerra é espiritual. Não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores e forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. É nesse lugar. E aí, o que diz Paulo diz lá aos Efésios? Você tem que estar pronto. Agora, depois de tudo isso, toda a instrução que eu já te dei, antes de tudo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Toma toda a armadura, veste o cinto da verdade, põe o capacete da salvação, pega a couraça da justiça, empunha esse escudo da fé, toma a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, calça os pés com a preparação do Evangelho, os sapatos, e orando em todo o tempo, orando em todo o tempo. Esse é o lugar de prontidão, diga assim, prontidão. Nesse ano de 2025, queridos, Deus está nos chamando para estarmos prontos para agir com sabedoria, entendimento, entendendo como é que se manifesta esse tipo de coisa. Como é que eu vou ser uma pessoa que vou tapar o sol com a peneira? Não, ela não foi essa pessoa. Ela disse a verdade. Eu vou ser uma pessoa que vou falar a verdade, que vou resolver problemas, que não vou falar nem antes nem depois, em nome de Jesus. Profetiza aí sobre você mesmo, que eu profetizo daqui sobre a minha vida. Em nome de Jesus, vocês estão comigo? Estou quase acabando mesmo. E sabe o que aconteceu depois disso? Quando Davi ficou sabendo, o que ele fez? Quem sabe, gente? Não, quem não sabe, gente? Quem não sabe, gente? Essa história é maravilhosa. A gente fala ela na Mulher Única, né? Eu lembro dos cursos que a gente fazia antigamente. Então, o que Davi faz? Davi já tinha uma esposa, a outra tinha sido dada para outro, Saul, que era filha de Saul, já tinha sido dada para outra pessoa, e ele tinha uma outra. Ele fala assim, manda chamar a Abigail, que eu quero ela como minha esposa. Então, de uma pessoa que vivia num ambiente caótico, ela foi colocada como rainha. Rainha. Gente, esse homem olhou para ela e falou assim, eu preciso dessa pessoa comigo, porque ela me deu livramento. Deus usou a vida dela de um jeito que me impediu de fazer bobagem, de fazer aquilo que eu não devia falar. Será que as pessoas podem dizer isso a meu respeito? Gente, eu preciso estar próximo de fulano, porque fulano vai ter uma boa palavra, porque fulano vai me ajudar no meu tropeço, porque fulano vai me falar a verdade. Porque leais são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos de quem odeia são enganosos. Melhor a repreensão franca do que o amor encoberto. Não diz lá em Provérbio, gente? E o que a gente faz às vezes? A gente se poupa. Não tem nada a ver com isso. Sabe o que a Bíblia diz, gente? Sabe o que a gente tem problema? Até aqui, uma igreja que não é grande ainda. Mas sabe que a gente tem problema às vezes? Porque a gente não cumpre os princípios. Jesus disse, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, você vai até ele. Seja corajoso, gente. Abigail, ela foi de encontro ao Davi com 400 homens. Em nome de Jesus, você tem capacidade de ir conversar com uma pessoa. Não é verdade, gente? É difícil. Parece que ali tem mais de 400 homens do outro lado, né? Você fala, fulano, o que a gente diz? Sempre a gente fala, fulano não vai me ouvir. Fulano não pode te ouvir, mas Jesus também teve resposta para isso. E se ele não te ouvir, volta com 2 testemunhas ou 3 testemunhas. E se ele não te ouvir, volta para a igreja. Aí você procura o pastor Sérgio. Pastor Felipe, que gosta de resolver problema. Pastor Saulo, meus sogros. Pastora Betânia, estou brincando, gente. Mas assim, é isso, né? E tem outros pastores aí que funcionam bem, mas assim, é de verdade. Traga, porque as questões precisam ser tratadas. Significa que a gente vai chegar num consenso? Não, necessariamente. Pode ser que você continue pensando do seu jeito, eu continuo pensando do meu jeito, a gente não vai concordar sobre aquilo e a gente vai dizer assim, concordamos em discordar. É ou não é verdade? No casamento, isso é bom senso. No casamento é assim, tem outras questões que vai prevalecer a posição ou a direção
do líder específico, né? Ou no caso aqui, no nosso caso, do nosso pastor, Sérgio Paulo Porral Júnior, que é o nome do meu marido, a gente não é palavrão. Então, mas a gente precisa cumprir, tem que explicar. A gente precisa cumprir esses princípios. Então, versículo 39 a 44, a gente vai perceber que a sabedoria, ela traz recompensa. Diga assim, a sabedoria traz recompensa. Provérbios 3:15, a sabedoria é melhor do que as pedras preciosas, nada do que você possa desejar se compara com ela. Com a mão direita, a sabedoria oferece a vida longa, e com a esquerda, riquezas e honra. Concluindo, na sabedoria a prontidão, ação com estratégia, na sabedoria a humildade, na sabedoria a autorresponsabilidade e um comportamento de intercessor, e na sabedoria a recompensa. Na sabedoria há também o resultado de paz, né? Que eu esqueci de colocar aqui. Glória a Jesus. Em nome de Jesus, você está disposto? Fique de pé, por favor, nessa hora. Você está animado?